Bem-vindo nessa série de um casal empreendedor. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Roseli e vocês vão conhecer aqui tudo sobre como é a trajetória de um casal que decidiu virar sócio. Oi, pessoal, e hoje então nós iniciamos uma série aí de gravações sobre a trajetória aí de um casal empresário que resolveu empreender junto e nós vamos compartilhar com vocês tudo, absolutamente tudo, como isso acontece, como a gente chegou até aqui, como nós começamos, né? Para que isso venha inspirar você, para que se você tem um sonho, eu acredito que todo mundo em alguma época da vida chega a ter a vontade ou o sonho, né, de empreender. Muitos conseguem dar esse pontapé, muitos se sentem travados, muitos vêm com mais dificuldade. E no começo nós víamos também com muita dificuldade, porém a gente conseguiu romper essa barreira aí da dificuldade e tornar isso possível. Então, que essa conversa aqui, né, venha motivar você, que essa conversa aqui eu espero que venha trazer você aí para essa realidade, tá? Meu nome é Roseli. Meu nome é Vinícius, sou esposa da Roseli, sócio dela também. É importante a gente falar da nossa história porque vai de encontro com pontos comuns que as pessoas têm, né? Ver que é um caminho que todo mundo passa, desde a parte difícil até a parte boa, a parte das dificuldades, e como nós conseguimos superar as dificuldades, né? Eu acho que o grande ponto é isso, Sim, né? é. O importante é você começar e não parar, né? Eu acho que para nós o diferencial foi esse, tá? Tem dias em que o negócio vai ir super bem, vai vender super bem, vai estar tudo mil maravilhas, você vai achar que, opa, fiz o negócio certo, é isso mesmo. Mas tem dias que as circunstâncias vão desanimar, sim. Vai dar tudo errado. Tem dia que vai dar tudo errado, né? Não vai vender, igual aconteceu conosco no início, da gente abrir o carrinho de cachorro-quente e não vender um lanche na noite. E mesmo assim a gente estava ali das 7 à meia-noite esperando vir o cliente e com um sorriso no rosto para levar para aquele cliente o melhor atendimento que ele tivesse naquele dia. Independente se ele já passou em 10 lugares, independente se ele já conversou com muitas pessoas, nós estávamos lá dispostos a levar para ele um atendimento humanizado, com um sorriso no rosto, com cordialidade, que é coisa que a gente traz, né, até hoje. Acho que é importante a gente voltar um pouquinho para eles entenderem da onde que surgiu essa A vontade de ideia. empreender, porque assim, eu não venho de uma família de empreendedor e nem ela. Então nós iniciamos do zero, zero mesmo. Então, eu acho que essa jornada, eu sou da área comercial, né? Nós temos uma veia de vendedor, né? Então, assim, isso é de nós dois. Mas de ter uma empresa, de iniciar um negócio, isso começou com ela. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que iniciou essa tua caminhada empreendedora, né? A tua chegada aqui em Curitiba, como é que foi? Então, no início a gente não faz ideia, né, de que é uma caminhada empreendedora. Eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre tive isso comigo de eu vou fazer, eu vou trabalhar e eu vou conquistar. E justamente pelo fato de vir de uma família extremamente carente, o maior motivador, né, dessa história era trabalhar para conseguir dinheiro para dar uma realidade melhor para minha mãe e para os meus irmãos. E por isso, aos 17 anos, eu saí de uma cidade do interior e vim para Curitiba, tá? Tinha duas tias minhas que moravam aqui e aí eu liguei para elas, posso ir trabalhar? Vocês me ajudam? Vamos lá. E aí consegui, né, chegar até Curitiba e imediatamente já começar a trabalhar, a viver uma outra realidade, porque no interior não tem nada do que tem numa capital, né? Pacata, uma capital com poucos habitantes, então cheguei aqui e me deparei com um mundo totalmente diferente do que eu já tinha vivido. Legal você comentar o teu nível de instrução quando você chegou aqui, porque as pessoas acham que a gente tem que estar preparado para iniciar algo, né?
Qual que foi o teu nível de instrução? Como que você se preparou para chegar em Curitiba ou você chegou sem preparo nenhum para enfrentar o mundo novo? Cheguei sem preparo nenhum. Eu parei de estudar aos 12 anos, na sexta série, né, no colegial, para ajudar minha mãe a trabalhar e trazer o alimento para casa para os meus irmãos, né? Eu tenho 6 irmãos, então nós somos em 7 filhos. A minha mãe, na época, se encontrava sozinha, né? E comecei a trabalhar muito cedo para ajudar ela mesmo. E quando eu cheguei aqui, o meu maior sonho era me formar e conseguir ganhar bem, né? E aí tive um relacionamento, acabei tendo a minha filha com 18 anos, eu já me tornei mãe. E continuei estudando, eu voltei para a escola, né, para terminar o meu ensino médio, porque eu tinha realmente esse sonho de ter um diploma, né, universitário. E aí comecei a trabalhar depois disso com venda porta a porta, porque eu não podia sair trabalhar, tinha uma filha pequena. Então eu comecei a fazer salgado para vender, eu fazia pão de queijo, eu fazia pão, coisas que eu tinha aprendido lá no interior a fazer. Eu fazia pão caseiro, eu fazia cueca virada, muitos acho que conhecem por outro nome, Orelha de é, gato. orelha de gato. Eu fazia várias coisas, eu vendia queijo, vendia produtos coloniais no geral, e aí eu colocava isso tudo no carro. Também uma das coisas que eu fiz quando cheguei aqui, que eu queria muito, era tirar minha carteira de motorista, então eu tirei minha carteira de motorista, e aí eu colocava minha filha no carro, enchia o porta-malas e eu saía vendendo de porta em porta, nas escolas, nos postos de saúde. E eu aprendi muito nessa época. Eu me conheci nessa época, porque eu fiquei sabendo que eu me dava bem com vendas. Eu tinha esse feeling de vendas. Gostava de conversar, gostava desse contato, né, com o cliente, com o corpo a corpo ali com as pessoas. E eu desenvolvi, além de você ver que você tem já uma predisposição para aquilo, eu desenvolvi ainda mais essa habilidade vendedora, né, com isso. E daí começou a vontade de ter um negócio. Foi aí que começou a minha vontade de ter um negócio. E é interessante, né, que tudo parte de uma necessidade primeiro, né? Então, isso é um ponto que a gente tem em comum com milhões de pessoas, que é, eu tenho uma necessidade, eu preciso ganhar mais, eu preciso desenvolver algo, eu preciso crescer, eu Sim, preciso sair desse lugar, eu preciso. Então, essa necessidade faz com que você encontre algumas descobertas, sim. né, durante a sua vida. No caso, ela não só vendia, ela produzia, ela comprava os insumos, ela fazia as massas, ela assava, ela embalava e saía a vender. Então ela começou a entender sobre o fluxo de como que funcionava um produto, desde como fabricar até fazer a Deixar manufaturar ele, deixar embalado embalar, bonitinho, né? produzir e a venda, né? E até chegar ao cliente final, Todos os passos, todos os passos, né? realmente. Então foi aí, né, o empreendedorismo nasceu com ela e a gente não se conhecia nessa época. Então ela já teve assim uma sementinha plantada desde essa época no coração dela que ela poderia ser dona do próprio negócio dela. Sim, é isso E mesmo. E aí, depois disso, né, a minha vontade sempre foi, pensava logo numa padaria, né, porque eu fazia itens de panificação, enfim. E a minha vontade sempre foi, então, abrir uma padaria, talvez, algo nesse sentido. E aí eu tive que parar com as vendas, porque eu consegui um emprego numa multinacional. uhum, Depois, né, de um determinado período, eu fui para o mercado de trabalho. Porque eu não tinha, eu tinha essa renda, mas ela não era o suficiente. E aí eu pensei, eu vou para o mercado de trabalho e aí eu vou usar essa parte das vendas como um complemento, né? Vou ter o meu trabalho e nas horas vagas eu vou continuar com as vendas. E aí eu fiquei por 3 anos, cerca de 3 anos nessa empresa, e aí lá eu conheci o meu marido. Nessa época eu tinha 23 anos, né? e aí falando um pouco da minha trajetória antes de conhecer ela, né?
eu sempre tive um contato muito próximo com as vendas, né? Quero até citar uma história aqui, que eu fui cortar o cabelo aí, acho que faz pouco tempo, faz um mês, e encontrei um colega lá de infância, que morava na mesma rua, o Charles. Aí o Charles comentou, né, que naquela época, eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, o meu pai fez uma banquinha de doce na frente de casa, e eu, ao contrário do restante das crianças ali da rua, ficava dentro da banquinha de doce, trabalhando, né? E os demais brincando, né? Normal. E o tio desse meu colega, o Charles, falou: Ó, tá vendo aquele menino lá? Ele vai ser alguém na vida, porque ele já tá trabalhando, já tá vendendo, então você tem que arrumar uma coisa para você fazer. E me usava de exemplo para incentivar o sobrinho dele a querer vender também alguma coisa, né? E essa história não aconteceu, ela veio até mim faz mais ou menos um mês, né? Mas a gente não tem a noção de que sempre tem alguém olhando, se espelhando, Se se inspirando, né? inspirando na sua vida ou naquilo que você faz. Né? Então, faça bem feito, né? Tudo que você for fazer, faça bem feito, porque sempre tem uma pessoa se inspirando em você. Enfim, aos 7 anos já vendia doce, vendia polcã, mimosa, né? Minha mãe fazia, ela comprava nos atacadão meia, meia calça, meia, e etiquetava tudo pelas meias e eu saía, né? A gente não tinha uns 10 anos de idade, com um pacote com um saco de meia calça e meia vendendo pela vizinhança e para os conhecidos. Enfim, sempre, né? Desde criança sempre batalhei também. Aos 12 anos de idade, eu já era servente de pedreiro para poder, na necessidade, ajudar a minha casa a pagar uma conta de luz, uma conta de água, que na nossa infância tudo era muito Muito mais precário difícil, né? e muito mais difícil de conseguir, né? Chegando, né, no momento que a gente se conheceu nessa empresa, né? Então nós fomos colegas de trabalho, né, em setores diferentes. Eu acho que a segunda parte vai ficar para o próximo vídeo. E aí, gente, que a gente começou a namorar, a gente casou e decidiu ir embora, né? Passamos um tempo, quase 4 anos na França, né? Por necessidade Por também. necessidade também, e para começar uma vida nova, a gente estava querendo dar um start, né? Um Nós ambiente dois, num novo, ambiente né? novo e conhecer, crescer, amadurecer. Então, esse foi o intuito maior da gente ter viajado Uhum. e a gente foi embora, né? Então, quando a gente ficava lá, a gente sonhava em abrir um negócio. Uhum. Só que nós não tinha noção do tanto de dinheiro que tinha que ter, né? Porque a gente ficava pesquisando panificadora, como ela comentou. Panificadora, você faz pão, bolo, então vamos abrir uma panificadora. Sim. E a gente ficava olhando o repasse, mas quanto que era, assim, os mais baratos? 130, 150 mil, essa era a faixa, né, de preço aí de pontos comerciais que o pessoal estava repassando. E aí, uma coisa que podem perguntar, né, pode surgir dúvida, como que vocês foram para a França, né? O Vini tinha um tio dele que trabalhava lá já há bastante tempo, na Europa, né? Trabalhou na Espanha, depois ele foi para a França e ele já tinha feito esse convite para o Vini. O Vini não queria ir para lá trabalhar e tal. E aí, quando nós fomos casar, a gente tinha que decidir se a gente compraria uma casa, se a gente, o que O que a que a gente gente ia ia fazer da fazer? vida, né? Porque no momento a gente se encontrava, né, com a mãe dele, morando com a mãe dele, e aí teríamos que dar o nosso passo, né, como casal. E aí nós decidimos. Ele falou: o que que você acha? Você topa ir para a França? Eu falei: eu topo. Eu estava totalmente disposta e aberta para algo novo, né? Para o rumo que a nossa vida ia tomar, para nossa trajetória como marido e mulher, né? Eu tinha plena confiança de que aquele relacionamento, né, tinha sido preparado mesmo por Deus e que nós éramos muito parecidos, tínhamos uma realidade muito parecida, nós tínhamos sonhos parecidos, né? Os dois prezávamos muito pela família, nós tínhamos os sonhos dois de criar, de construir uma família para nós, uma família estruturada, uma família, né? Com que a gente se orgulhasse mesmo depois. Então, foi isso que nos motivou aí
a dar todos esse espaço. Eu vou fazer um tour para vocês conhecerem um pouco do nosso empreendimento aqui hoje. E aí no próximo episódio aí a gente conta para vocês como nós começamos esse negócio, com quanto nós começamos. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho dinheiro. Nós começamos sem dinheiro. No próximo episódio, então, vai sem ser um pouquinho sobre a experiência da França e a nossa vinda de lá para cá e como que tudo começou, né, praticamente do zero de volta, né, se estabilizar e arrumar emprego e daí como que surgiu o Pão com Vinho. Pão com Vinho. Até o próximo episódio, pessoal. Esperamos vocês.